Olá, saudações. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos aqui voltar, então, né? Semana passada eu voltei a ler Os Maias, essa de Queiroz, Realismo em Portugal. Então, assim, é um livro que você tem uma fase um tanto quanto longa demais, podemos dizer assim, né? Em que ele vai dando de Balzac, já falei isso no outro vídeo, né? Que ele tem uma mania de ser Balzac e de falar de várias classes sociais ao mesmo tempo. Porque o. Segurar assim acho que é melhor, né? Porque o Carlos da Maia, ele vai conviver com as classes assim dos fidalgos, né? A classe média também e com além dos serviçais e com os estudantes, né? Os amigos dos estudantes que são liberais, né? Alguns são republicanos, alguns são anarquistas, alguns são socialistas, né? Então é interessante o personagem do Carlos da Maia, que é essa geração da família Maia, lembrar que isso aqui é uma história de família, né? Então ele vai falar do avô, né, que foi exilado lá na Inglaterra, depois vai falar do pai, né, que é o Pedro, que é aquela parte inicial que é bem romântica, né, a parte bem romântica, a narração bem romântica, assim, o drama romântico, né, o morrer de amor e tal. Depois tem aí a parte em que o Carlos vai viver com o avô, que é a educação inglesa, né, e o Carlos vai formar em medicina, vai conhecer aqueles colegas lá, inclusive o João da Ega, e aí vai ter a fase toda onde nós paramos e continuamos, que é a fase da vida social. Né? Então ele formou em medicina, vai montar um consultório, né? O Vilaça vai contratar lá um espaço e tal, né? vai cuidar dessa parte burocrática e ele vai montar um escritório de medicina. E aí vai começar a clientela, vai começar uns casos, né? Assim, casos de jovem, né? Então, pequenos afés, pequenos casos mesmo, aventuras amorosas, né? Que ele não dá muita importância, né? Inclusive com a Condessa, uma Condessa aqui também e tal. E aí essa parte, então, que a gente falou que tem muito preocupação em criar personagens, né, que lembram os personagens do Balzac e do Dickens, né? São personagens tanto quanto caricatura, né? O Ash Queiroz é famoso por criar personagens inesquecíveis e caricaturais, né? Os Palma Cavalão, o Raposão, né? O conselheiro, né? A conselheira Acácio e tal. Então ele tem uma coisa assim, meio Dickens, meio Balzac, que quer criar esses personagens um tanto quanto caricatura. Ele faz também, então o estilo dele é um pouco Victor Hugo, né? Tem essa questão. Eu pontei aqui, ó, percebi, ó, Victor Hugo, Flaubert, daquele realismo, tem um pouco de Zola, né? Não é aquele Zola bem naturalista, né? Mas ele tem bastante coisa do Zola no sentido de mostrar as classes trabalhadoras, mas não é do estilo do Zola, né? Porque senão eu vou falar assim, então Ash Queiroz é naturalista, não é, né? Maupassant, percebi bastante coisa do Maupassant e do Dickens, né? Criação de personagens e do Michelet, né? Michelet também. Então toda essa parte aqui, né? A gente contar do 7 em diante, né? Essa edição que é diferente da que eu estava usando, não separa em duas partes, mas a partir do 7 ele vai ter muita cena de salão, né? Cena de conversa, cenas da sociedade. Então ele vai mostrando os fidalgos, o pessoal que é os liberais e esses estudantes. Então o caso fica no meio, né? Ele tem amizade com o Ega, né? Que é um cidadão assim mais revolucionário, né? Mais à esquerda, podemos dizer assim, liberal, às vezes até republicano. E enquanto que ele vive no meio social que é bem monarquista liberal, né? Então assim ele fica ali, né? Fica no meio do jogo. Tem muita referência à literatura inglesa, porque, né, tem alguns personagens aqui, tem até uma governanta, né, mais pra frente aqui vai ser inglesa, o Dickens vai falar do Byron, né, e muito francesa, principalmente essa geração pós-romântica, pós-Victor Hugo, né. E aí vai ter o personagem que é o Castro Gomes, que é um brasileiro, que vai chegar em Lisboa, e o Castro Gomes vai trazer uma mulher, né, que nós vamos conhecer depois, né. Então tem uma sala que é o 7, 8, 9, 10, 11. No 11 é que vai entrar outra personagem, que é aí que vai ser importante para a parte final do livro. Né? Então aqui ele é casado, né? Pelo menos da ideia do livro que ele é casado com a Maria Eduarda. Então a filha, inclusive em dado momento parece que é ela que o Carlos vai ajudar, tal. Mas aí nisso nós estamos preocupados aqui com quem é o Carlos Gomes, dinheiro, né? Brasileiro com dinheiro, quer morar em Portugal, né? E aí tem os casos amorosos do caso, tudo isso, né, ao longo desses capítulos assim, que são mais diálogos, né? É mais diálogos. E aí ele está ali convivendo com os fidalgos, né? Com a Condessa, tem um caso com a Condessa, é amigo do. Né? O Ega tem um caso lá com a mulher de um cara rico, aqui, um banqueiro,
né? E aí o cara descobre, o Ega é expulso lá da casa do cidadão. Então, as cenas assim pitorescas, né? Eu percebi que essa parte aqui, igual eu falei, ele quer fazer igual o Balzac, colocando vários subenredos dentro de um livro só, né? Então seriam impossíveis enredos para outros romances, né? Então o Balzac fez diferente. O Balzac ele fez vários livros, depois foi unido no universo só. E aqui não, aqui ele está contando várias histórias dentro de um universo de um livro, né? Então é um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Ele quer fazer esses recortes, né? Recortes de geração e recortes de época e de classe social, né? Muito bem, então, passar toda essa parte, muito meio enfadonha, né? Se você sobreviver, igual eu tive que parar e voltar de novo, com calma, né? Deu-se um tempo, aí voltando, aí no capítulo 11 começa de novo a ficar interessante. Porque vai entrar uma nova personagem, inclusive ela entra assim, igual aquelas cenas lá do Jovem Werther, né? Do Goethe, que é quando ele conhece, né? Lembra lá do Jovem Werther, né? Ele conhece a Charlotte, ela tá lá cuidando dos irmãos, cortando pão, assim, com vezes domésticos, né? Então ele fica encantado com o meio, né? Ele vai descrevendo todo o ambiente da casa, assim, coisa de apaixonado. A mesma coisa que o Carlos. O Carlos foi chamado para cuidar de uma governanta, né? Na casa do Castro Gomes. Aí ele encontra a mulher do Castro Gomes lá, que é a Maria Eduarda, né? E ele fica assim, encantado com o ambiente, ela lá cuidando, né? Assim, tem uma cachorrinha lá, cuidando da cachorrinha, assim. E, não é a sua filha que tá doente? Não, não é minha filha, não, é a governanta e tal. Vai lá, né? Cuidar da governante, que é uma inglesa, né? A Miss Sarah, né? Miss Sarah, né? Ou seja, a governanta inglesa, né? Da casa do Castro Gomes, brasileiro. E aí, nesse tempo aqui, o Carlos da Maia está achando que ela é brasileira também. A senhora brasileira, o que a senhora está achando de Lisboa? O que a senhora acha de Portugal? E ele começa a falar das viagens lá para Sintra e tal. E aí ela já tinha demonstrado interesse, né? Assim, de escrever esses ambientes. E aí ela fala assim, não, mas eu sou de Portugal, eu sou portuguesa, né? Eu sou portuguesa, então eu me dou bem com o meu país. E aí que ele fica sabendo que ela, né, ela é portuguesa, que morou, né, com esse brasileiro e tal. O brasileiro vai voltar de viagem, porque é o cara de negócios, né? Parece que ele vem no Brasil, fica em Portugal, uma coisa assim. Neste momento da história, ele não está na casa, né? O Castro Gomes, que ele é uma referência em vários capítulos anteriormente. Agora que ele vai na casa do Castro Gomes, ele não está. Interessante como é que... Muito bem, aí começa aquelas conversas sobre o que você está achando da viagem, o que você acha do país, né, como é que está a política em Portugal. Ela se mostra mais à esquerda, ela se mostra mais até republicana, né, uma coisa que nessa época assim, né, não era de bom tom falar, né, ainda mais na fidalguia. Ela não gosta muito dos fidalgos e ela se preocupa muito com caridade. Só que há uma ironia da coisa aqui, que a preocupação dela com caridade não é assim, com a questão da pobreza, com a miséria, não é bem o socialismo, né. Então quando ele fala assim, a senhora é meio socialista, é uma ironia, porque a caridade não prevê mudança estrutural, a caridade não acaba com a luta de classe, a caridade não é uma revolução, né? Então não muda nada. Então o que ela propõe é apenas a caridade, né, de um governo que resolve o problema dos pobres, mas, né, falar que ela é socialista já forma um deboche, né? Eu até achei assim que ele fala, mas fala mesmo, né? Soa como um deboche, então, ou seja, mas ao mesmo tempo ele fica encantado com saber que ela é uma portuguesa, né? Mesmo que ela vive ali com um brasileiro, e quer saber como é que é, né, essa diferença do país, né? Brasil para eles é uma coisa excêntrica, né, assim, uma coisa diferente pra caramba. Então ela seria isso, ela chega e fala assim, eu defendo até uma república desde que acabe com esse problema da pobreza, né? Não tenha mais pobreza aqui em Portugal, etc. É o máximo que ele chega aí do naturalismo ou de crítica social, né, assim, do Zola, né? Então eu acho estranho. Mas eu acho interessante ele pontuar, né, que agora tem uma personagem que você começa a se interessar, porque os outros personagens passam tão assim eles vão passando assim para completar, fazer uma piada que muitas vezes você não entende, com o Ega, né? E é interessante o Ega voltar aqui na história, por quê? Porque o Carlos fica assim tão encantado com a Maria Eduarda que ele nem quer contar isso pro Ega, né? Todos aqueles casos amorosos, aqueles afés, aventuras amorosas lá, e contava, né, de forma jocosa, assim, pro amigo, né, que também já sabe que cheio de amantes. Mas nesse caso aqui não, ele começa a sentir uma coisa especial, e aí ele nem quer contar pro amigo, né? Diz, não, né, vou sujar aqui, né? Vou misturar. Então, e aí a Condessa volta, né? Tem um caso com a Condessa, fica mandando cartas cheias de flores pra ele, e ele fica assim, não agora, né? Agora que eu tô apaixonando de novo, realmente, né, com a Maria Eduarda, que é uma mulher casada. Vem outra mulher casada, que é essa Condessa, né?
voltou, o marido voltou também, tem que manter a vida social, cumprimentar o marido, então é complicado, né? Mas ele acha que ele fica tão empolgado com a Maria Eduarda que ele quer até fugir, né? Que interessante, que vai repetir o destino, né? O drama lá dos pais, né? O pai e a mãe fugiram porque o avô não concordava com o casamento. Depois a mãe fugiu com o italiano, né? Um príncipe italiano lá, que fala que é príncipe, nem sei se é príncipe mesmo. Fugiu com o príncipe italiano. E aí teve esse drama porque o pai morreu de amor, né? Literalmente morreu de amor. Então será que o caso vai repetir, vai dar esse desgosto, né? Pro avô Afonso, né? Afonso da Maia, de mais um da família que vai fugir com mulher casada, né? Então, onde nós estamos na história, que eu acho interessante como é que ele vai criar os personagens assim, bem a Dickens, a Balzac, né? Que é, por exemplo, o Palma Cavalão, que é um jornalista que vai entrar nessa história toda, descobrir as intimidades, né? Que por enquanto as visitas do Carlos para a Maria Eduarda é o médico prestando assistência à governanta da família, né? Ele vai lá visitar, né? A mulher tem febre, tem bronquite e tal. E aí vai conversando, né? Amenidades, até algumas intimidades com a Maria Eduarda. E aí, obviamente, ele já apaixonou, né? Então, toda a cena que você vê, a descrição bem romântica. Mas ele não quer contar nem para o amigo, né? E o marido dela está voltando, né? A gente acha que é o marido, a gente tem que ver se é o marido mesmo, né? Porque interessante que o Castro Gomes sumiu da história logo agora, né? O cara foi viajar logo agora. Muito bem, então vai ter a cena então que ele vai confessar o amor por ela e vai propor essa fuga, né? E aí será que ela vai concordar com isso? Será que, né, cenas do próximo capítulo, será que o Carlos vai fugir com a Maria Eduarda, né? Então, cenas da novela. É a parte bem novelesca, né? Então, assim, eu acho interessante no livro ele tentar fazer um painel de época, as várias vozes da época, os republicanos, liberais, monarquistas, absolutistas, as várias classes sociais. Então ele tem todos os personagens das classes sociais aqui, né? Ele mostra o mordomo, mostra a governanta, né? Mostra o vilaça, que é o gerente, né, da família, né? O cara que cuida dos negócios, né? Então eu acho interessante e pontuar essas fases, né? Então você tem essa fase do pai da mãe do Carlos, né? Com o avô. Aí o Carlos estudante. Depois, em seguida, nós vamos ter a parte do Carlos em sociedade, o Carlos e suas aventuras amorosas, o Carlos e a Condessa e tal. E agora, a partir do 11, 12, já mudou a história, né? Ele já não quer mais saber das aventuras, né? Já não quer contar certas coisas para os amigos, né? Já volta aquela questão de, né, introspecção, né? Ele voltou, fica introspectivo, o cara está apaixonado e começa, né? Só pensa no amor. Então, é um momento assim idealizado e um momento delicado. Ele percebe que agora mudou, essa aí não é mais né? Por quê? Por quê, né? A gente vai ter que ler as cenas do próximo. Porque eu falei que o romance deu uma mudada, né? Assim, a gente já vai perdendo interesse em algumas partes, né? Porque é tudo muito frívolo, né? Tudo muito efêmero, que lembra muito algumas partes dos romances do Marcel Proust, né? Marcel Proust, em Busca do Tempo Perdido, que mostra aquela cena de sociedade, assim, fica muito chato, né? A gente gosta da parte em que ele se interessa por algum outro personagem, né? A gente releu aí o Em Busca do Tempo Perdido, que mostra essa vida efêmera, né? De frivolidades, de gastos, de banquetes, né? Saraus, enquanto o povo está ali explorado, morrendo de fome, né? Então, essa crítica não está lá no Proust, também não está aqui, né? Essa crítica aí você vai encontrar lá no Bel-Ami do Maupassant, vai encontrar no Germinal do Zola e outros livros do Zola, que é a questão da luta de classe, né? Mas aqui você já percebe, né, que os nobres vivem uma vida à parte, né? Os nobres estão lá em cima, os fidalgos, né? E aí no meio termo ali você tem os médicos, né, os gerentes, né, o pessoal que mexe com negócios, os banqueiros, né, latifundiários. E lá embaixo tem os serviçais, né? E tem os estudantes, né? Os estudantes que sempre que o pessoal está estudando ali, os socialistas, né? Então um recorte social, né? O cenário, o panorama social dos Maias, né? Que é um livro assim que você pode ver que ele é bem denso, né? Mas ele é um livro que tem várias fases. Então assim, são vários livros em um, né? Eu interpreto assim, porque ele é muito diferente, né? Então você começa bem romântico, né? Depois tem uma coisa assim meio bem realista, muito diálogo, né? Muito personagem, só que os personagens não têm densidade, né? Isso, o personagem não tem densidade. Então não adianta você encher o narrativo de personagens e eles não têm densidade, né? O Dostoiévski é o contrário, o Dostoiévski ele cria poucos personagens, mas todos eles são bem possíveis, né? Os personagens do Dostoiévski são bem possíveis, né? Você acredita que eles existem, né? Raskolnikov parece que existe, cada esquina ali, né? Ele te dá uma profundidade de personagem. Aqui não, aqui o personagem entra e sai da narrativa, né? Só com a Maria Eduarda que você começa novamente a ter um estudo de personagem, né? Que aí sim, aí o personagem
Porque aí você vai entender por quê. Porque aí agora é a parte do livro que vai ter o romance justamente do Carlos e da Maria Eduarda. Quem é a Maria Eduarda? Né? Quem que é essa brasileira, né? Ou portuguesa, né? Portuguesa ou brasileira, ou portuguesa que virou brasileira e agora voltou a vir portuguesa, né? Então interessante essa questão, né? Dela ser confundida com brasileira, né? Ah, brasileira, não é brasileira, ela é portuguesa. Né? Então, acho interessante isso, né? Ela é meio híbrida, né? E os personagens como vão né, debater, assim como a Maria Monforte, né? Lá no início do romance. Então, olha, percebam o espelhamento aí, né? Ok? Então vamos continuar, né? Acho que mais 2 vídeos para a gente ler essa obra-prima aqui do West Queiroz, Os Maias. Ok? Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.